Aqui falamos sobre entretenimento do jeito que você mais gosta, com paixão, opinião e muita conversa boa. Eu sou o Matheus Clocker e vou te acompanhar durante todo esse episódio. Seja muito bem-vindo ao Cinema em Crise. No primeiro bloco eu trago as principais notícias da semana, incluindo novidades sobre os X-Men na Marvel e novo trailer de GTA 6. Na sequência eu convido o Júlio Rocha para comentarmos sobre Thunderbolts e The Last of Us. Tá preparado? Vem comigo. A Rockstar divulgou o segundo trailer de GTA 6 com cenas inéditas. E que trailer lindo! O jogo, que agora está com estreia confirmada para 26 de maio de 2026, já tem previsão de se tornar o mais vendido da história. E se você está se questionando o porquê desse assunto estar abrindo o nosso bloco de notícias, a resposta é simples. O jogo está Absolute Cinema. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que aplicará impostos de 100% sobre todos os filmes produzidos fora do país. Essa declaração fez com que as ações das empresas de mídia caíssem. Afinal, tal movimento aumentaria drasticamente os custos de Hollywood. Hoje em dia, é comum que estúdios utilizem locais como Reino Unido, Canadá e Austrália para aproveitar créditos fiscais e custos mais baixos. O estúdio, nova série da Apple TV Plus, foi renovada para uma segunda temporada. A produção, que já comentamos por aqui, é uma comédia que mergulha nos bastidores da indústria cinematográfica e traz inúmeros comentários ácidos e atuais sobre o assunto. O estúdio está atualmente em seu 8º episódio e, mais uma vez, vale a recomendação. Ao que tudo indica, a Marvel Studios voltou a ganhar relevância e o coração dos fãs. Para não deixar o hype abaixar, Kevin Feige andou falando por aí que existem planos para os X-Men nos cinemas pelos próximos 10 anos. Ainda não há confirmações sobre produções exclusivamente focadas no grupo, mas os mutantes já estão dando as caras no MCU. Recentemente, Wolverine foi destaque ao lado de Deadpool, além de inúmeros outros personagens que estão confirmados nos próximos filmes dos Vingadores. Vale lembrar também que recentemente alguns rumores estavam circulando pela internet. Margaret Qualley, de A Substância, foi um dos nomes ventilados para dar vida à vampira. Já Sadie Sink, de Stranger Things, pode ser o novo rosto de Jean Grey. Vamos ficar de olho. E já que o assunto é Marvel, não poderíamos deixar de falar de Thunderbolts e seu asterisco. Após o primeiro final de semana do filme, a Marvel resolveu ousar e fez um movimento um tanto quanto curioso, revelando que o asterisco se refere a um novo título da produção. Agora, a equipe apresentada no filme se chama Novos Vingadores. Para comentar comigo essas notícias, eu trago meu amigo e diretor Júlio Rocha. Seja bem-vindo, Júlio. Fala, Matheus. Tudo certinho? Tudo certo, e você? Um pouco rouco, mas estamos aí gravando. Faz parte. Bora comentar das notícias. Vamos começar a falar sobre GTA 6? Vamos falar sobre GTA 6. Eu achei interessante o GTA 6 quebrar a barreira do cinema, dos videogames vir parar aqui. Porque é muito cinema, cara. Que lindo, que gráficos lindos, que cenas lindas, tudo muito bonito. Falei, bora botar isso aí no roteiro. Não, e assim, em GTA 6, ele é algo que GTA, né, como um todo, quebra a barreira de fato dos videogames, né? Tem gente, a gente tava comentando off-record aqui, que compra um videogame só pra jogar GTA, né? Tá nem aí pro resto pro The Last of Us da vida, por exemplo, e tal, vai jogar o GTA porque ele é um fenômeno mundial, midiático, que me surpreende, inclusive, que ainda não tem um filme anunciado, uma série, alguma coisa assim, né? Legal você trazer essa pauta, porque nunca foi algo adaptado, né? E assim, os videogames são o novo quadrinho, né? Assim, eu sinto que os estúdios estão correndo atrás das adaptações de videogame, né? O Minecraft tá fazendo uma grana, The Last of Us tá fazendo muito sucesso. A gente teve o Super Mario. Teve o Mario, que fez muito dinheiro também, né? Então, assim, finalmente acertaram a mão, né? Pelo menos em termos de retorno financeiro, popularidade, alguns casos até com sucesso de crítica, como foi o Fallout e o The Last of Us. Então, não sei, sinto que é uma questão de tempo até alguém propor uma ideia de GTA e essa coisa ir pra frente. Bora falar de Donald Trump Precisa e suas mesmo? tarifas. Precisa mesmo, verdade, né? Mas, assim, ele está estragando tudo pra todo mundo, né? Eu acho que é o objetivo dele. É o objetivo dele, né? Como que pode? Ele quer que ninguém fique feliz, eu acho, né? Nem pessoas que elegeram ele. Mas, basicamente, ele vai encarecer os filmes, né? Ele tá encarecendo todos. Que já estão caríssimos, vão ficar mais caros ainda. Então, assim, notícias como o filme não conseguiu se pagar, filme está com dificuldade de fazer, ou né, o filme está usando IA para cortar gasto, vai ser cada vez mais comum, porque, assim, a gente está encarecendo coisas que já estavam relativamente resolvidas, né? É um assunto muito técnico, então também a gente não precisa se prolongar muito, mas o que dá pra gente dizer é o seguinte: a declaração dele não foi muito explorada, então não sabemos se vai taxar filmes que são gravados fora dos Estados Unidos ou se tem partes de produção fora, mas o que acontece hoje em dia é que muitos filmes não são gravados nos Estados Unidos,
né? Como eu falei ali na notícia, eles são gravados em outros países para baratear custo. Mas até os que são gravados nos Estados Unidos, às vezes tem uma equipe de efeitos especiais que são de outro país, uma equipe de finalização que são de outros países. Então, será que até nesses casos serão taxados? E quando a gente fala de streaming, que a gente tem produções que são dos Estados Unidos, junto com outros países, também vão receber esses 100% de impostos. Então, são muitas dúvidas que trazem essa incerteza para a indústria cinematográfica. E, de fato, se já está muito caro produzir um filme e essas são alternativas para baratear, ele está, de novo, podando isso e a gente vai chegar aí onde, né, dessa forma. Pois é, mas é possível que ele volte atrás, né? Porque várias dessas tarifas que ele anunciou, ele voltou atrás porque ele anunciou sem ver realmente o impacto que isso teria no mundo, né? Porque ele, né, colocou aquelas taxas em todos os produtos importados sem se tocar que às vezes ele está taxando uma matéria-prima que vai virar um produto que é vendido lá dentro e que, enfim, tem toda uma cadeia de produção que está sendo ignorada às vezes Isso. quando ele Muita faz coisa isso. pode mudar nessa declaração e nessa notícia, né? Vamos ficar acompanhando. Então agora bora falar de Marvel antes de encerrar esse bloco. A gente tem X-Men e a gente tem Thunderbolts, pra gente falar brevemente sobre. Legal, né? 10 anos, o Kevin Feige falou que tem 10 anos de plano para X-Men. Vou falar que sempre foi meu grupo favorito dentro da Marvel, então vai ser muito legal. E eles, de fato, têm muita gente, muita história e muito conteúdo. Dá para se virar bem com 10 anos e deixar eles sendo o foco das próximas fases. Mas a Marvel não tá muito em bons lençóis, parece que a história tá mudando, mas também a gente fica um pouco inseguro, né? A Marvel expandiu rápido demais, né? Assim, parece que eles tiveram aquele momento que culminou tudo que estava acontecendo ali no Vingadores Ultimato. E dali pra frente, a quantidade de produções foi muito maior do que sempre foi. E, assim, acho que não conseguiram achar um fio condutor ali que justificasse todas essas produções. E, por sorte, eles não mexeram muito com os X-Men nesse tempo, eu acho. É. E o que eles mexeram, que foi X-Men 97, foi 10 de 10, foi muito bom. Então, se eles já têm alguma pista, alguma dúvida do que fazer com esse grupo, X-Men 97 já dá, né, já tem uma formulinha ali do que dá pra fazer, do que não dá. E a minha dúvida é o quanto eles vão abrir mão, de fato, das coisas da Fox, né? Porque Isso. Até agora não abriram nada. é muito estranho, né? Assim, já apareceu, por exemplo, na série da Miss Marvel tem referência a ela ser uma mutante. Isso. Aí no filme das Marvels aparece os X-Men, né? Aparece o Fera, aparece mais uma ali, agora já esqueci quem que é. Então, assim, os X-Men já estão aparecendo de forma original, de uma forma nova. Mas ao mesmo tempo eles não largam mão de Patrick Stewart, de Ian McKellen. Que estão assim. confirmados no Doomsday, no Vingadores Doomsday. Então é muito engraçado. O que o Deadpool poderia ter sido esse momento de encerrar, e foi muito legal como encerramento do universo da Fox. Eu achava muito. Eu juro que eu emocionei, dei uma leve escorrida. O olho deu uma lacrimejada. Foi muito legal, foi muito nos bom. créditos do Deadpool, assim, quando mostrou o pessoal novinho fazendo os filmes, os bastidores ali, foi super legal. Então é estranho que eles não largaram mão disso ainda, assim. Mas acho que vão largar. A questão é quando e como. Talvez, de fato, o Doomsday seja despedida dessa formação original dos X-Men da Fox. E assim, um comentário que, de acordo com a Hollywood Reporter, o Ryan Reynolds está produzindo. É que o Ryan Reynolds tem um processo de criação próprio, né? Ele cria ali as coisas, as ideias muito peculiar. dele, e depois apresenta pro Kevin Feige e vê se cola. Eu acho que esse é o plano dele, né? A princípio, ele está desenvolvendo um filme do Deadpool com outros X-Men, em que o Deadpool seria mais secundário até, né? Seria mais ou menos como foi o Deadpool e Wolverine, só que Deadpool e outros X-Men. E um trio de X-Men não declarado ainda qual. E esse filme supostamente vai ter uma classificação indicativa mais alta também. Vai ser mais estilo Ryan Reynolds, eu imagino. Legal, legal. Esse foi o nosso giro de notícias. Agora esperei que eu já volto para falarmos sobre Thunderbolts e The Last of Us. E de todas essas incertezas do universo Marvel, a gente teve um grande acerto que foi Thunderbolts. Estreou na última quinta-feira, semana passada. A gente já viu, a gente vai comentar agora sem spoilers, a gente vai falar mais no geral sobre o filme. Mas vocês podem ficar tranquilos porque ambos gostamos. E bastante. Eu falo da minha parte ali que eu gostei muito. Eu diria que não só é um dos melhores filmes dos últimos tempos da Marvel, mas da Marvel como um todo. Eu achei ele bem forte, assim. Bem forte de verdade. Bem legal, e ele traz um tema muito relevante, muito denso, né? Ele trata sobre depressão. Poderia se chamar Síndrome de Impostor o filme, né? Total. Que é o que eles são, né? Isso que é muito legal, porque conversa diretamente do que essa formação é. Então a gente tem ali, são 5? São 5, né? A Helena, o Guardião Vermelho, o Bucky, o Bucky,
A Fantasma, o Patriota e o Patriota. a Taskmaster. Então são 6. 6. Então são 6. Wink, wink. E daí são esses 6 heróis irrelevantes, que eles sabem que eles são irrelevantes. E esse tema da irrelevância é o tema central do filme, que trata essa questão do vazio, da depressão, de uma forma muito interessante e sombria, diferente do que a gente está acostumado nos filmes do MCU. Exato, eu achei legal que ele conseguiu culminar num terceiro ato, que costumava, a gente sempre falava que os problemas dos filmes da Marvel eram um terceiro ato bagunçado, isso era bem Marvel fase 2, assim, né? A gente sempre falava disso. Isso é verdade. E um terceiro ato super criativo, super pessoal pros personagens, né? Assim, E muito criativo, cara. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo, assim. Tô muito surpreso que eles entregaram isso com esses personagens. Mas pensando agora, tinha que ser com esses personagens, né? Tinha que ser com eles. E eu compararia, se fosse comparar algum outro filme da Marvel, eu senti que ele tem um pouquinho daquele gostinho do Guardiões da Galáxia, né? Deles serem meio bandidos. Mas eles foram muito a fundo muito a fundo, quanto a Marvel consegue ir fundo, né? Mas assim, eles conseguiram dar um background a mais pros personagens, que eu acho que mesmo no Guardiões da Galáxia não tinha tanto. Todos eles têm um trauma, têm um abuso na vida, alguma coisa que aconteceu, que explica eles terem todas essas E estão todos muito bem no papel. Inclusive, Florence Pugh, ela leva o filme de uma forma muito boa. Ela faz a personagem crescer. Ela já era uma personagem interessante dentro de Viúva Negra. Aqui ela fica muito mais interessante. Você comparou com Guardiões da Galáxia nesse sentido de ser um grupo não óbvio e problemático e um filme um pouco fora da curva? Eu diria que Thunderbolts * é uma mistura entre Guardiões da Galáxia e WandaVision, que traz um tema um pouco mais pesado e sombrio. Acho que é um bom meio do caminho. É verdade. E outra coisa que vale mencionar, que não era uma realidade nos filmes da Marvel recentes, o filme tá muito bonito. Né? Muito assim, bonito, muito bonito. Não teve nenhuma cena que eu estranhei efeito especial. Eu acho que eles usaram bem cenários que são bem realistas, na verdade, né? E eles trabalham bem a dosagem de humor. Sim. Não é um filme que poderia ser uma comédia o tempo inteiro, não é, né? Inclusive... Isso. E ele é bonito visualmente de um jeito que a gente não espera que sejam os filmes da Marvel, porque ele é escuro. Ele tem uma paleta de cores mais fria, né? Geralmente é tudo muito saturado ali, então ele tem uma paleta de cores fria. E a gente elogiou tudo, vale elogiar também a trilha sonora, que ela traz variações de temas que a gente já conhece de uma forma original e muito gostosa de ouvir. E se não bastasse todos esses elogios, eu acho que o principal elogio que a gente já fez aqui e vai reforçar é sobre o marketing e a divulgação desse filme. Teve alguma virada de chave ali dentro da Marvel em que eles do nada acertaram o tom na divulgação desse filme inteiro e esse acerto de tom continua até agora. Porque que filme que depois do primeiro final de semana, em que ele já foi um sucesso mais do que estava sendo histórico de outros filmes da Marvel, dá mais uma tacada muito boa, que é isso de mudar o título e revelar o título e dar uma ressuscitada nesse universo contínuo, que era o que estava todo mundo meio de saco cheio. E eles falam, vocês queriam isso? Então é isso que a gente vai fazer de uma forma muito legal. Isso. Então, com isso, essa foi a nossa recomendação de Os Novos Vingadores, né? Os Novos Vingadores, nos cinemas. No cinema. Agora, minha dúvida é, eles vão manter esse título no streaming? Eu tô muito curioso. Em breve, chegando no Disney Plus, a gente vai saber. Agora vamos falar sobre o último episódio de The Last of Us. Se você não tá em dia com a série e não quer spoilers, nos despedimos por aqui. Não se esqueça de seguir o Cinema em Crise e o Pós-Créditos nas redes sociais. Agora vamos conversar sobre o 4º episódio da 2ª temporada de The Last of Us. Dia 1. Chegamos no tão esperado dia 1. O que você achou, Júlio? Curtiu ou não curtiu? Eu curti, mas eu vou falar que esse, pra mim, foi o episódio mais fraco até o momento da temporada. Garoto, vai dar uma discussão boa, porque foi meu preferido. É sério? Eu achei que ele teve muitas coisas muito legais, mas eu senti que ele ficou narrativamente estranho. Eu senti que ele tava conduzindo muitas histórias ao mesmo tempo e nenhuma delas, pra mim, ficou 100% satisfatória, assim. Eu senti que faltou um pouquinho pra cada uma delas. Apesar de que, assim, como eu falei, muitos momentos muito legais, né? Mas, enfim, começamos por onde? Pelo negativo ou pelo positivo, amigo? O que você acha? Acho que deixa eu complementar o que você falou. Acho que, de fato, ele apresenta muitas narrativas diferentes, né, do que a gente estava acostumado nos 3 episódios anteriores. E eu acho legal que ele chama Dia 1. Obviamente, uma referência à estrutura que o jogo traz a essa narrativa, mas também parece que é um recomeço para a história. Né? A gente tem um bloco antes da história que vai até ali o 3º episódio, e aqui a gente começa um bloco novo com novos personagens, novos dramas, novas questões
para todos esses personagens que a gente está acompanhando. Eu gostei bastante, porque é um episódio que... Eu gostei porque ele não enrola, então a gente tem momentos de ação, a gente tem introdução de 2 grupos que a gente já conhecia, mas aqui a gente entende muito bem qual vai ser o embate, né? E a proporção, isso. E Dina brilhando como sempre. Então, essa menina, né? Mas assim, vamos dar o destaque pra Bella Ramsey também. Ficou bonitinha a cena do violão, vai. Ficou bonitinha. Ela praticou, eu tava olhando eu não consegui não olhar pra mão dela, fiquei olhando pra mão dela o tempo inteiro, fazendo os acordes bonitinhos. Não sei se ela já tocava violão ou não, mas tocou de verdade ali, cantou. E ela não... Dá pra ver que ela não é cantora, mas ficou tão bonitinha, ela se esforçando pra cantar ali, achei muito legal. Que cena linda. E foi a cena mais videogame, né? A iluminação tá linda, tá muito... Me remeteu muito ao jogo. Sim. Ficou quase idêntica, inclusive, né? Quase idêntica. Foi muito bonito de ver. Então, por isso que eu falo, esse episódio tem muitas coisas muito legais, né? Essa cena ficou perfeita. Eu fico muito feliz pelo eles finalmente terem avançado um pouquinho no romance da Dina com a Ellie. Apesar que eu tenho algumas ressalvas com... Eu não sei, alguns momentos desse diálogo entre elas. Então ali. já fala. Então já manda, já bota na roda. Eu achei que ficou muito... Elas estavam se explicando demais. Ela explicando que a mãe dela tinha... Ficou. Eu achei que ficou um pouco demais, por sorte. Ela é incrível, né? Essa menina é boa demais. Então ela pode falar qualquer coisa que tá valendo. Mas eu achei que ficou um pouco explicativo demais pra mim, sabe? Algo que não é comum de The Last of Us, né? Eu sinto que eles mostram bem os sentimentos do pessoal, eles conseguem contar com sutilezas em muitos momentos. Mesmo no videogame eles faziam isso já. Então ali ela tem que contar tanto, eu achei que não precisava, sabe? Faz sentido. Mas foi muito legal essa construção das duas ali. Eu achei muito, muito importante ela revelar a gravidez e o amor delas ali começar a ferver muito logo após ela descobrir que ela não vai morrer. Achei muito significativo. Não, foi impactante a cena. Foi bonito. Ela pronta pra matar ele, né? Prontíssima. Isso. E nervosíssima. Dá pra ver na cara dela que ela tava, tipo, pronta, mas ao mesmo tempo transtornada que ela ia ter que fazer aquilo. E isso é interessante que ele coloca pra Ellie algo... Ela tem o que perder agora. Ela não tinha até então, né? Assim, beleza, ela gostava da Dina, tinha uma comunidade ali em Jackson, mas isso pra ela nunca foi de longe tão importante quanto o Joel era. Agora ela tem uma família, né? Ela vai ser pai. Ela vai ser pai. Exato, então assim... Todos nós seremos. Exato. E agora a gente vai ver a Ellie, o final desse episódio, né? Promete a Ellie indo atrás da Nora. E ela vai ter que começar a pensar de fato se ela vai pôr tudo a perder, né? Porque assim, já ficou claro para as duas que tanto os Wolves quanto o outro grupo são muito maiores do que elas imaginavam. Elas viram coisas horríveis, elas viram pessoas com as tripas pra fora e tudo mais, viram um exército enorme, um tanque de guerra parado, né? Então, assim, elas sabem agora que estão lidando com algo muito maior do que elas imaginavam. E a Ellie vai colocar tudo a perder ou não? E esse, por mais que tenha sido calmo também, não me incomodou. Porque a cena do metrô foi muito boa. Foi muito tensa, a cena da televisão, né? da sequência, né? Metrô e televisão, foi muito legal. Foi muito legal. E eu acho que isso tá ali pro pessoal que reclamou que na primeira temporada não tinha infectado. A gente tá com uma boa média aqui, né? 4 episódios, pelo menos 2 grandes encontros com infectados. Com certeza. E assim, vai continuar numa média legal. Vamos falar também de... Isaac. O que achou de Isaac? Exatamente. Muito bom. Que apresentação pro personagem, né? Que apresentação pro personagem. Como Jeffrey Wright é um ótimo ator. Ele é, né? Muito bom. Pra quem não sabe, ele também faz o Isaac no jogo. Então, ele repete aqui o papel na série. Então, fica a curiosidade que até então o único personagem... Alguns atores do jogo já tinham aparecido, né? O Troy Baker, que é o Joel, fez uma pontinha em um episódio. Mesmo. A Ashley Johnson, que é a Ellie no jogo, era mãe da Ellie na primeira temporada. E Jeffrey Wright é o ator principal, tá aqui agora. Mas a atriz que fazia a Marlene era a mesma atriz do jogo também. Isso, e eu acho que se você compara, né, voltando naquele meu ponto, como foi apresentado o Isaac, aquela primeira cena dele no carro forte ali com os outros soldados da Fedra, né? E como é feita, é tão mais sutil, tão mais impactante do que é depois o diálogo da Dina com a Ellie, sabe? Eu acho que é esse contraste que eu queria ver. Ele foi todo com ações, né? A apresentação dele foi apenas com coisas... Não é expositivo. Que ele fazia e você não estava imaginando. Já elas ficou muito falado e tudo mais. Lógico, né? Se cumpriu o papel, funcionou, foi impactante, foi bonito, né? Criou, como eu falei, algo pra ele se abraçar, né? Mas, sei lá, eu sinto que The Last of Us
com um pouquinho mais de calma, tinha feito algo mais especial ainda. Nesse episódio também eles apresentam com um nome aquelas que no outro episódio nós chamamos de os caras que assobiam, né? É verdade, agora eles têm nome. E eles contra-atacam, né? A gente tinha visto eles exterminados no outro episódio. E nesse episódio, a gente vê pessoas exterminadas por eles. Isso, eles penduraram... Os Serafitas, né, que é o nome do grupo, eles penduraram os lobos lá no estúdio de TV. A Ellie vê aquilo e fica tipo, meu Deus, o que é isso? E ainda assim, elas continuam. Que maluquice, gente. Como... Vai pra casa. Maluquice. Vai cuidar dessa criança, pelo amor de Deus. Mas está sendo muito legal acompanhar. Possivelmente, o próximo episódio será o segundo dia. E vamos ver o que o segundo dia em Seattle nos reserva. Preparem os corações. Quer mais dicas? Busque por Matheus Clocker no Letterboxd. Lá na plataforma eu estou sempre atualizando e avaliando tudo que eu assisto. E chegamos ao fim. Não se esqueça de seguir o Cinema em Crise para não perder os próximos episódios. Quero saber também a sua opinião sobre tudo que discutimos e, claro, quais filmes e séries estão fazendo a sua cabeça essa semana. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais. É só buscar por pós-créditos e compartilhar esse episódio com quem também ama cinema. Cinema em Crise é um show do pós-créditos, dirigido por Júlio Rocha, produzido por Matheus Clocker. Nos vemos no próximo episódio.